Gênesis, capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 9. Você achar, diga amém, por favor. Nos ensina assim a palavra do Senhor. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Queria que você pudesse orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale com você, pedindo a Deus que você possa sair daqui transformado pela sua santa palavra. Coloque seu coração em Deus. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, a Tua palavra, Senhor, ela é uma lâmpada, Pai, que ilumina os nossos caminhos. Abre, Senhor, ilumina o nosso sentido, Senhor. Mais uma vez te rogamos, Pai, possamos entender, Senhor, límpida e santamente, Senhor, as Tuas sagradas letras. Aquilo, Senhor, que nós entendemos, aquilo que compreendemos pela iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que nos comova, nos transforme. Assim, Senhor, nós agradecemos pela majestade do Teu nome, Senhor, pelo nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quero falar com você sobre comprometimento nessa noite. E sobre comprometimento eu quero falar com você basicamente sobre José, um homem comprometido com Deus. Quando você lê esse texto que nós acabamos de acompanhar em Gênesis 39, José está com aproximadamente 17 anos. Ele tem 17 anos, mas a história da sua vida é uma história repleta de traumas, repleta de dificuldades e repleta de sonhos. Infelizmente, são sonhos que não aconteceram ainda, sonhos que não se realizaram. Ele era um menino sonhador, mas era um menino também muito arrogante. Gênesis 37, se você puder me acompanhar, por gentileza, não feche sua Bíblia. Diz que habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, e acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Versículo 4 é muito importante para mim e para você, porque ele ensina que, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Nós temos um ensinamento aqui que existe um certo momento na vida emocional do ser humano, quando ele é, na verdade, traumatizado, quando ele é, na verdade, frustrado, algo acontece com ele, que ele não consegue mais tratar a pessoa como tratava antes. São águas profundas, das quais eu não nado, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, minha área é a palavra de Deus, mas eu entendo que deve haver uma linha muito tênue nessa questão emocional, quando a pessoa não consegue mais tratar a outra como tratava antes. É muito triste, porque também parece que tudo aquilo de bom que acontecia antes não acontece mais, não existe mais, não é mais lembrado. Os irmãos de José já não lembravam mais do pequeno José, do irmão com que brincavam, do irmão com que paparicavam, do irmão, na verdade, com que corriam. Eles lembram somente uma coisa agora, que esse irmão ele tem uma túnica, uma roupa diferente, e que ele possui um sentimento diferente também, dos quais eles não têm, não fazem parte. Nós falamos muito hoje aqui com respeito de perdão. E é muito importante esse versículo estar em Gênesis 37, porque no decorrer da história de José, eu e você nós vamos poder aprender com Deus que Deus muda isso. Deus transforma isso. Esses mesmos irmãos que não conseguem conversar com o José, não conseguem olhar para ele, eles vão se prostrar diante de José. Eles vão, na verdade, chegar e vão depender de José para poder ter vida, para não morrer de fome. Por isso eu queria tratar alguns tópicos com você muito rápido. Primeiro é uma frase de Spurgeon que fala assim: claro que poderíamos morrer por Cristo, desde que estivéssemos dispostos a viver por Ele.
O comprometimento, ele na verdade existe no coração de cada um, maior ou menor. Mas como nós estamos comprometidos com o Senhor? Será que da mesma maneira como José? José primeiro é vendido como escravo. Observe aí, Gênesis 39, versículo 2 e 3. Que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Primeira pergunta que a gente pode fazer é: como é que pode Deus ser com José, se ele na verdade foi traído pelos irmãos, quase morto pelos irmãos, vendido aos ismaelitas e agora vendido uma segunda vez para Potifar? Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. Pastor, o que isso ensina para mim? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Que mesmo que estejamos passando por diversas dificuldades, diversos problemas, diversas privações, sim, se você acredita no Senhor, se você entregou sua vida a Cristo, se você o tem como Salvador e Senhor, Redentor da sua vida, uma grande probabilidade de 100% de que o Senhor esteja com você. Puxa, pastor, então por que eu estou passando por isso? A gente vai continuar vendo na vida de José. José é preso inocentemente. Primeiro ele é vendido como escravo, agora ele é preso inocentemente. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Quando acontece essa oferta de sexo da mulher de Potifar para com José, quando acontece essa oferta de pecado, de delito contra Potifar, a frase de José é uma frase muito santa, muito sobrenatural. Parafraseando, ele fala assim: olha, mulher, escuta aqui, o meu senhor Potifar me colocou como maioral nessa casa. Eu era um escravo lá fora, ele me colocou dentro da casa. Depois de estar dentro da casa, ele me elevou na maior autoridade. Tudo eu ordeno aqui. A Bíblia fala que Potifar só sabia do pão que ele comia, mais nada. O resto tudo estava debaixo das mãos de José. E ele continua falando para ela aqui: como é que eu vou chegar e vou cometer um pecado desse? Mas ele podia dizer diferente. Ele podia falar uma fala humana. Escuta aqui, mulher, como é que eu vou ser tão ingrato com o meu dono, tão ingrato com o meu senhor? Como eu vou ser tão falso, tão nojento? Se ele me deu tudo, eu não posso. Como é que eu vou magoar Potifar dessa maneira? Como é que eu vou ferir Potifar dessa maneira? Mas ele não fala isso. O relacionamento dele é vertical. O relacionamento dele é com Deus. Como é que eu vou cometer tamanho pecado contra Deus? Como é que eu vou olhar para Deus? Como é que eu vou dobrar meus joelhos? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou falar com Ele se eu aceitar uma oferta que você está me fazendo? Preste atenção, meus irmãos. O reverendo Tiago Convento pregou na semana passada aqui, falando sobre Sansão, falando que Dalila, falando que os amigos da noiva também, hora após hora, dia após dia, incomodavam, importunavam, querendo o segredo do enigma, querendo o segredo da força de Sansão. E Sansão, ele vai chegar a um certo momento e vai ceder aquele dia após dia. Vai ceder aquele costume de vamos, me conta. A Bíblia fala que dia após dia, a mulher de Potifar convidava José e ele falava assim: não vou pecar contra o meu Deus. A Bíblia ensina que após ele falar não tantas vezes, ela então chega e arma uma armadilha, toma o manto de José em suas mãos, o degrine contra as pessoas que estão à sua volta, os demais empregados, fala que na verdade que esse hebreu é um estuprador. Quando Potifar volta, ou do trabalho, ou de viagem, conta para Potifar o quê? Uma mentira maior ainda, falando que houve uma tentativa de estupro contra ela, ela tem em suas mãos a prova, que são as vestes de José. Então esse homem faz algo, o que ele faz? Ele o manda prender. O que nós faríamos vivendo no Antigo Testamento? O que nós faríamos? Mataríamos. Sem dó. Mandaríamos matar. Olho por olho, dente por dente. Se não fôssemos servos do Deus Altíssimo, fôssemos egípcios, o que faríamos? Mandaríamos matar. Por que então que Potifar não manda matar José? Por quê? Duas coisas. Número 1, Deus era com José. Número 2, Potifar sabia muito bem quem era sua esposa.
Potifar a conhecia. Todo esposo conhece a esposa. Toda esposa conhece o esposo. Toda esposa sabe que quando o esposo está gripado, ele só está gripado. Parece que ele vai morrer, mas ele só está gripado. Socorro, o mundo está acabando, mulher. Calma, meu marido, calma. É só uma gripe. Já vai passar. Não, já está 4 dias assim. A esposa sabe. Todo marido sabe que quando a esposa está se arrumando para vir ao culto, ela começa a se arrumar mais ou menos pelas 3:30 da tarde, 4 horas, e chega às 6 da tarde, ela diz assim, não achei nada para vestir. Ele conhece a sua esposa, ele sabe que não existe isso. Eles têm várias roupas ali, vários sapatos. Potifar sabia muito bem quem era a sua esposa. Por isso que o que acontece, José é preso. Quando José é preso, escute bem, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno. Um outro texto, versículo 23 do capítulo 39 fala: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Por quê? Porquanto o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, quer na casa de Potifar, quer no cárcere, o Senhor abençoava, o Senhor prosperava. Irmãos, o meu desejo nessa noite aqui é só um. A aplicação dessa mensagem é só uma. Que ao sairmos aqui, em primeiro lugar, possamos reconhecer Deus como o Senhor soberano na minha e na sua vida. E em segundo lugar, nos comprometamos com Ele. Todos os dias, em tudo que façamos. Para quê? Para que Ele prospere, eu e você, em tudo aquilo que façamos. Não falo sobre dinheiro, não falo sobre riquezas, não falo sobre fama, não falo sobre sucesso. Falo sobre testemunho. Testemunho. Isso é que muda. Na continuidade de Gênesis, a gente vai ver na vida de José um espetáculo para o mundo. Eu penso que quando o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, ele lembra muito bem de José. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Queria perguntar para você nessa noite, irmãos, que tipo de espetáculo é você? Que tipo de performance você faz lá fora? Como as pessoas veem você? Como elas olham para você? Como elas se comportam quando olham para você? Elas são atraídas pelo perfume de Cristo? Ou elas são, na verdade, impactadas e dizem assim, não, pelo amor de Deus, crente igual a esse não quero ser nunca. Que tipo de testemunho, comprometimento com o reino nós temos? Como o mundo observava ou observa esse espetáculo? Eles responderam, observe só no Antigo Testamento, com relação a Isaac, vimos claramente que o Senhor é contigo. E então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Gênesis 26, 28 a 29 ensina que jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Meu irmão, minha irmã, aleluia. Como eu gostaria que você entendesse a importância de você ser visto como um abençoado do Senhor. Você visto claramente que Deus é contigo, na tua fala, nas tuas vestimentas, como aqui o presbítero Dorigão orou, nas nossas finanças, no nosso comportamento, no nosso jeito de tratar. E vou mais longe, nós temos um discernimento, e sabemos muito bem quando o nosso irmão não está bem. Temos um discernimento, sabemos quando na verdade ele é durão, mas é um pai bravo. Amém? Quem já não teve um pai bravo? Ele é bravo, mas é meu pai. Ele é bravo, mas eu consigo arrancar um beijo dele de vez em quando. Ele é bravo, mas eu consigo um abraço dele. Todo mundo na rua tem medo do meu pai, mas eu não tenho, porque ele é meu pai. Meu pai. Claramente foi visto que o Senhor era com Isaac, claramente foi visto que o Senhor era com José. Por isso que o seu comportamento era um comportamento diferente. Observe, Gênesis 40, versículo 7, mostra José preso no cárcere, quase morto, vendido como escravo, quase morto novamente, preso, e agora no cárcere. Que sentimento teria um homem desse? Desgosto, amargura, infelicidade, rancor, grosseria, tosco.
Que eu quero dos egípcios que morram, morre tudo. Na hora que morram um por um e devagarzinho ainda. Esse era o sentimento que ele deveria ter. Mas Gênesis 40, verso 7 fala: então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? José estava preocupado com os seus companheiros de cela, preocupado com aqueles que estavam ali por crimes, por delitos. Ele não os tratava como se fossem menor do que eles, muito pelo contrário, tratava bem. Tinha um comportamento de quem é um servo de Deus. O texto continua e ensina no versículo de número 8. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Talvez você esteja lá no seu trabalho, irmão, e alguém diga assim: olha, nós temos um problema. Nós temos um problema e não há quem possa resolver. Nós temos um problema e não há quem possa nos dar uma solução. Meu irmão, nós estamos numa situação aqui que nós não temos saída. E você diga: opa, só um pouquinho. Eu tenho a saída. Eu tenho a saída. Opa, só um pouquinho. Eu conheço um nome sobre todo nome. Opa, só um pouquinho. Olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu quero compartilhar com você. O que eu tenho eu quero dar para você. Observe, irmãos. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Crente que é crente de verdade ouve o sonho dos outros. Crente que é crente de verdade sonha com os outros. Crente que é crente de verdade vai chegar na verdade e vai ouvir mais do que falar. A Bíblia ensina a ser depois o quê? Antes, ouvintes, do que falar demais. Não, meus ouvidos estão à sua disposição, meus ombros à sua disposição, minha casa à sua disposição. Minha casa está aberta, entra lá. Tem coisa boa lá? Não sei, rapaz. Tem um café lá, de uma xícara grande. Senta comigo, conversa. Tem coisa boa lá? Tem um Deus tremendo, tem um Deus maravilhoso. Ele pode resolver. Conta para mim o sonho, conta para mim o problema, ele pode resolver. Existe um pedido quando José então interpreta o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. Porém, lembra-te de mim. Esse é o pedido. Lembra-te de mim. Se eu perguntar para você, quem é a pessoa que te ensinou a ler a Bíblia, você lembra? Se eu perguntar para você qual foi o professor de escola bíblica dominical que mais marcou a tua vida, você lembra? Se eu perguntar para você qual foi o pastor, e sempre tem um pastor que é teu companheiro, que é um cara parceiro que está contigo junto, você lembra quem é ele? Você sabe onde ele está? Você tem conversado com ele? Você lembra como às vezes ele foi duro, mas é porque ele te amava, ou como ele foi na verdade, entendeu? Complacente, porque ele te amava, ou como ele foi na verdade extremamente misericordioso, porque ele te amava, ou como ele foi na verdade extremamente generoso, porque ele te amava. Você lembra disso? Porque José fala assim: olha, só quero te pedir uma coisa, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Porque é fácil, meu amado irmão, não sejamos hipócritas, é fácil quando aperta o cadarço do meu pé, eu dizer assim: Alexandre, me ajuda aqui, Alexandre. Preciso de um saco de cimento. Você trabalha lá na conserva, me ajuda aqui em nome de Jesus. Fabinho, me ajuda aqui, eu preciso de um conselho sobre finanças. André, me ajuda aqui, eu estou roncando muito à noite, eu não estou escutando bem. É muito fácil eu procurar ajuda quando eu preciso e sei que aquela pessoa tem algo para me ajudar. Mas tem um problema sério conosco, irmãos. Nós nos esquecemos muito rápido daquela benesse, daquela bênção, daquela ajuda, esquecemos. E aí, daqui a um certo tempo, quando eu começar a roncar novamente, a Deda reclamar, eu vou ligar para o André e ele vai falar assim: ô, pastorzão, você lembra comigo só quando você fica sem sono? Ô, Jeff, você lembra de mim só quando... Ele fala assim: lembra-te de mim quando tudo te correr bem, rogo-te que seja bondoso para comigo. Eu quero pedir para você, irmão, em nome de Jesus, irmãos,
Seja bondoso com seu irmão. Seja querido com ele. Abraça ele, irmão. Pode fazer o que for, meu irmão. Ele vai para o céu com você. Não vai ter cerca lá. Pode estar magoado como for com ele, meu irmão. Minha irmã. Ele vai morar com você lá. Vizinho. Ele não vai te pedir açúcar emprestado, que não tem açúcar no céu, glória a Deus. Tem culto, ele vai dizer, vamos cultuar a Deus junto. Então seja bondoso com ele aqui, porque aqui ele precisa do seu açúcar. Aqui ele precisa da sua ajuda, do seu abraço, do seu afago, de uma palavra. Como você está? Onde você anda? Está tudo bem com você? Foi boa a sua viagem? Foi boa? Foi bom o ensaio? Foi bom o tal projeto? Olha, eu tenho orado por você, ainda que muito pouco, ainda que vergonhosamente muito pouco, ainda que vergonhosamente quando eu vejo, puxa, abençoa, Senhor, amém? Né? Tu sabes, Senhor. Lembra-te de mim. Rogo-te, sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó. Olha, me faz sair dessa casa. Por quê? Olha só esse homem, o que ele fala no versículo 15: porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Eu fui roubado da minha terra, me arrancaram da minha terra. Aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Fiz nada, estou inocente. Parceiro, eu tinha um pai, eu tinha irmãos, eu tinha uma túnica colorida. Eles tiraram tudo de mim. Só me sobrou Deus. Só me sobrou Deus. Quero pedir para você, irmão, tenha a formação acadêmica que você tiver, tenha, entendeu, os fundos de investimento que você tiver, tenha as posses que você tiver, tenha a tradição familiar que você tiver, tenha o legado que você tiver, tenha Deus em primeiro lugar na sua vida como mais valoroso, porque se te arrancarem todas essas coisas, se te roubarem todas essas coisas, Deus ninguém pode te arrancar. Ninguém pode te arrancar. O versículo de número 23 nos dá uma resposta muito triste na história de José. Diz que o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele esqueceu. Quero falar para você, irmão, com muito cuidado. Se alguém se esqueceu de você, esse alguém não é Deus. Se alguém se esqueceu do bem que você fez, se alguém se esqueceu que você estendeu a mão, que você ajudou, que você orou, que você intercedeu, esse alguém não é Deus. Deus não se esquece de você. Se você, como eu, já aguardou, quem sabe, um abraço, um tapa nas costas, um elogio, se você, como muitos de nós aqui, humanamente, e normalmente é isso que a pessoa faz. Quando você faz um teste, faz uma avaliação, o que você espera? Uma boa nota. Quando você faz um bom serviço, o que você espera? O seu salário. Somos seres humanos que trabalhamos assim. Quando você faz algo bom, o que você espera? Puxa, olha, parabéns. Se alguém esqueceu, irmão, de falar isso para você, eu quero dizer para você que Deus não esqueceu. E vai chegar o dia que Ele vai dizer assim: bem-aventurados de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. Senta aqui, ó. A gente vai servir você nas bodas do Cordeiro agora. Senta aqui, ó. O texto continua e mostra que 2 anos depois existe uma oportunidade para a vida de José. 2 anos completos se passaram desde que José fez o pedido: lembra-te de mim. Gênesis 41, versículo 1 diz que Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao rio Nilo. Faraó então tem um sonho, o sonho é perturbador, ele acorda, ele dorme de novo, tem mais um sonho mais perturbador que o primeiro, e então ele faz algo. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, mandou chamar todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que interpretasse. Sabe, irmãos, às vezes os problemas vêm para que haja uma oportunidade de oração, para que haja uma oportunidade de você ser usado como bênção do Senhor, instrumento do Senhor. Precisamos orar por discernimento, porque quando ninguém interpretou o sonho, o que aconteceu? Aconteceu que, em primeiro lugar, a Bíblia fala que o copeiro-chefe diz assim: lembrei-me agora de meus delitos.
E lembrei-me que eu, encarcerado, conheci um jovem hebreu. E contei-lhe os sonhos, eu e o padeiro, e conforme contamos, aconteceu. Por isso, versículo 14, Faraó manda chamar José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, olha bem a fala do Faraó: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Sabe o que o Faraó está dizendo para ele? Ô, meu irmão, eu soube que você é o cara. Eu soube que você tem a solução. Eu soube que você é o vendedor. Eu soube que você tem o produto. Eu sei que você é o advogado. Eu sei que você é o professor de música. Olha, eu soube que você é a gerente bancária. Você faz a conta onde não tem dinheiro, aparece. Eu soube que você, na verdade, é o psicólogo. Eu soube que você é um engenheiro, é um médico. Sabe o que ele fala? Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Ô meu irmão, o que significa isso? Número 1, humildade. Aquele menino arrogante que diz: escuta aqui, pai, escuta aqui, mãe, escuta aqui, meus irmãos, sonhei, hein? Segurei para não cair agora de manhã no café. Eu vou se prostrar diante de mim. Vou mandar em todo mundo aqui. Uhul. Esse menino não existe mais. Agora tem um jovem na presença de Deus, um homem de Deus, que fala assim: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. O segundo ponto aqui é a fé que José tem em Deus. Tenho certeza que a resposta é favorável. Mas espera aí, cadê o padeiro? O padeiro está morto. Como é que ele sabia que a resposta era favorável? Ele não sabia. Ele tinha fé. E a fé é certeza das coisas que não se veem. A firme convicção do que não aconteceu ainda. Então ele respondeu José, versículo 25 do capítulo 41. O sonho de Faraó é apenas um. Não só interpretou o sonho, como também interpretou a situação. Deus manifestou a Faraó o que é de fazer. Deus falou com o Senhor. Deus lhe deu uma mensagem. Versículo número 28. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Meu irmão, eu acho que você não está entendendo. O Faraó, ele não é um crente. O Faraó é um adorador de vários deuses. Para você ter uma ideia, quando José é exaltado, a filha da sacerdotisa de On é escolhida como esposa para José. On, na verdade, era um dos deuses do Egito que representava o sol, assim como Ra, um dos maiores deuses. O Faraó não era um cara crente. E o que José está falando é o seguinte: escuta que Deus, o meu Deus Todo-Poderoso, falou com o Senhor. O que vai acontecer? José então agora é reconhecido, não reconhecido pelos seus irmãos, reconhecido como homem de Deus, pela maior autoridade na face da terra, que era o Faraó naquela época. O conselho foi agradável a Faraó e a todos seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, escute, em quem há o Espírito de Deus? Irmão, presta atenção no texto, no contexto, na interpretação. O Faraó está reconhecendo que existe um Deus e que esse Deus está o quê? Habitando em José. Ele reconhece ali que esse homem é diferente. Onde é que a gente vai achar um homem como esse? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, visto que ninguém há de tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Por quê? Porque lá atrás, quando esse menino foi vendido, lá atrás, quando esse menino era escravo, ele falou assim: não, eu não posso pecar contra o meu Deus. Lá atrás no cárcere, quando as tentações bateram à porta de José para que ele murmurasse, para que ele reclamasse, para que ele desistisse, para que ele tirasse a própria vida, ele falou assim: não, eu não posso murmurar, eu não posso pecar contra o meu Deus. Irmãos,
Abra aí, por favor. Em Gênesis, no capítulo de número 41, no versículo de número 41 em diante, até o número 45. Vou ler para você. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Aquele que outrora vestia roupas rotas, estando ali no cárcere, agora tinha roupas de linho fino. Aquele que outrora não tinha uma moeda no bolso, agora tinha um colar de ouro. E fê-lo subir em seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Ou seja, antes do carro do faraó passar, antes do carro de José passar, todos estavam inclinados, e deste modo construiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará uma mão ou um pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó do quê? Zafenate Paneia. Eu encerro aqui, irmãos, com Zafenate Paneia. Do que te chamam? Como te chamam? Como você é conhecido? Esse crentinho? Esse presbiteriano? Ah, não, olha, essa pessoa é muito querida, muito legal, mas pena que é muito religiosa, vive falando de Bíblia. Você sabe o que significa Zafenate Paneia? Esse nome especial significa Deus fala e Ele vive. Irmão, o meu Deus fala e Ele vive, irmão. Eu não sei você, irmãos, mas independente de quem está no púlpito, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu sei que é Deus quem está falando, irmãos. Independente da homilética, da hermenêutica, independente, meu irmão. Por quê, pastor? Primeiro, porque nos nossos documentos de fé é o que diz, a forma como devemos ler e escutar a palavra de Deus, a forma e quem deve pregar a palavra de Deus. E segundo, irmãos, porque o apóstolo Paulo, falando de Tessalônica, fala assim: olha, eu rogo a Deus, eu agradeço, eu sou grato, porque mais uma vez vocês receberam a palavra que eu vos preguei como palavra de Deus e não de homens, como ela é. Zafenate Paneia. Deus vive, Deus fala. Para o resto da sua vida de José, naquele local, ele tinha um nome missionário naquele local. Ele tinha um nome transcultural, que identificava que o Deus dele vivia e o Deus dele falava. É porque o meu Deus vive, porque o meu Deus fala, que nós, irmãos, estamos seguros no Senhor. Abra aí Gênesis 43, versículo de número 1. A fome persistia gravíssima na terra. Esse é o versículo. A fome persistia gravíssima na terra. Versículo 11. Respondeu-lhes Israel seu pai: se é tal, fazei pois isso, tomai do mais precioso dessa terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem. A esse homem quem? Zafenate Paneia. O que é que o seu próprio pai, Israel, está mandando entregar a seu filho? Preste atenção: um pouco de bálsamo e um pouco de mel. O que nós precisamos, irmãos, é sermos comprometidos. Que quando somos comprometidos com o reino, comprometidos com o Senhor, comprometidos com sua santa palavra, haverá bálsamo, haverá mel. Haverá lembrança, não somente do copeiro, mas haverá lembrança de um pai que ainda é vivo, de uma família que ainda está lá. A fome era gravíssima. A família de José já havia vindo uma vez, comprado cereais. José falou: olha, se vocês não retornarem aqui com o filho mais novo, o irmão mais novo, eu não vos receberei. O alimento acabou. O pai de José chega e diz assim: olha, está acabando tudo. Olha, os filhos respondem: pai, se a gente já tivesse ido, a gente já estava voltando.
Ele fala assim: então tá bom, então vai ver aquele homem, mas olha, leva para ele um pouco de bálsamo, um pouco de mel. Para que você usa bálsamo? Para as feridas. Para que você usa mel? Prazer. Você degusta o mel. Ainda que talvez você não goste, mas no Antigo Egito, no Antigo Testamento, o símbolo do mel é a palavra. O símbolo do mel é alimento, é fortificação. Por isso, irmãos, que nós viemos aqui a cada domingo nos alimentarmos, termos a nossa vida bálsamo e mel, para sair daqui e proclamar o nosso comprometimento com o Senhor, de como o Senhor é bom. Quando menos esperarmos, Ele estará de volta para nos buscar, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Baixe sua cabeça, vamos orar? Pai Santo, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor nos chama a um comprometimento nessa noite. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos chama, Pai, a retornarmos ao primeiro amor. Te agradecer porque o Senhor Deus é aquele que cura traumas, é aquele que cura feridas, é aquele que sara a nossa alma. Te agradecer porque todo esse texto nos ensina como o Senhor cuidou de José. E como a Tua palavra fala, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor também cuida de mim, cuida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, talvez a gente, olhando para trás, a gente veja uma história tão difícil, né? Uma história com tantos problemas, com tantos perigos, tantas frustrações, mas glória a Deus, que nós podemos ver que o Senhor sempre foi conosco, o Senhor sempre nos guardou. E aqueles que já alcançaram, Senhor, o milagre, alcançaram a bênção que tanto esperavam, podem dizer: louvado seja o Senhor me abençoou, o Senhor me deu aquilo que eu esperava. Para uns é um filho, para outros é um casamento, para outros ainda é um bom trabalho, uma formação, para outros ainda é apenas uma boa noite de sono, com saúde, acordar pela manhã, respirar o ar, saber que pode fazer café, saber que pode sentar na mesa com a família, saber que está seguro. Obrigado, Pai, por todos esses pequenos milagres. Faça-nos com o coração grato nessa noite, te pedimos, Pai, comprometidos contigo. E quando o pecado vier, e ele virá, a Bíblia fala que o dia mau virá, quando vier, que possamos dizer: como eu poderia me esquecer de Deus e cometer tamanho pecado contra o Senhor? Que o nosso relacionamento vertical com o Senhor possa estabelecer um relacionamento horizontal com nossos irmãos, com as pessoas que vemos, as pessoas, na verdade, que conhecemos. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, Pai. Oramos em nome de Jesus. Tua igreja diz amém.